Terminou. 50 minutos. Terminou. Torcedor do Grêmio está vaiando. Flamengo ganhou por 1-0. Será que o jogador do Grêmio merece essa vaia, hein, CCD? Se a gente considerar a atuação e a distância das equipes, hoje foi um time pequeno contra um time grande. O Grêmio foi sempre pior em todos os momentos do jogo, foi dominado amplamente, perdeu lá por um gol lá no segundo tempo, que poderia ter saído no primeiro, que poderia ter saído aos 10, aos 15, aos 20. É jogo de reflexão mesmo. O que o Grêmio quer? O Grêmio vai seguir com esse trabalho e de alguma maneira tentar buscar alguma solução melhor, acredita em evolução, ou finalmente a gente vai estar vendo aí clubes superiores no Brasil e nós vamos lá brigar para não cair, o Grêmio hoje na zona de rebaixamento. Flamengo amassou o Grêmio ontem pelo Brasileiro e a mídia gaúcha tá em choro até agora. Vamos lá para mais um vídeo. E não esqueça de deixar seu like pessoal. Isso é geral. O Grêmio foi amassado pelo Flamengo ontem. E é muito decepcionante ver o Grêmio jogar. Sinceridade, eu fui no estádio. Cada vez que eu vou ver o Grêmio jogar na arena é uma decepção a mais na minha vida. Eu que estou vivendo uma vida tão boa, equilibrada, mas quando eu vou ver o Grêmio, é horroroso o time do Grêmio. Lembra que a gente falou semana passada que o Arthur ia fazer falta? A saída de bola do Grêmio não existe sem o Arthur. Por isso que eu falei, compre o Arthur. Se não comprar o Arthur, vai brigar para não cair. Eu falei isso sexta-feira. O Grêmio, a saída de bola do Grêmio, principalmente pelo lado direito, o Balbuena, que fez uma partida horrorosa. E aí, infelizmente, o lateral esquerdo, o menino que estava evoluindo, que estava crescendo, acabou tendo uma lesão. Eu fiquei muito triste. Ele sair de maca ali, né, Magro? A gente que jogou bola, um garoto que estava em evolução, um garoto que estava crescendo como jogador, sair daquela forma ali, machucado. E aí entrou um lateral esquerdo que é outra limitação do Grêmio. Então, assim, o Grêmio enfrentou um Flamengo que tem um time de refino técnico. Tu não vê um jogador do Flamengo que não é bom tecnicamente. Tu não vê. Até o goleiro é técnico, que ele teve 2 bolas que ele colocou lá pro lateral direito com o pé esquerdo, o pé ao contrário dele, conseguiu colocar o lateral direito para atacar o Grêmio. Então, assim, não tem o que fazer. Tu enfrenta uma equipe, que nem o Flamengo, de muita qualidade, de grandes jogadores, que tem um baita treinador que está fazendo esse time cada dia mais evoluir, e um Grêmio, que é o contrário do Flamengo, com muita limitação, com jogadores, vários jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Grêmio. E acontece o que aconteceu. Se o Flamengo tá naqueles dias ali, o primeiro tempo era para ter acabado uns 4-0. Então, assim, chega, né? Acabou a paciência. Mano. Tem que ser cobrado o Luiz Castro, tem que ser cobrado os jogadores. E torçam e peçam para Deus para que o Arthur volte a jogar logo. Porque se ele não voltar, é desespero. Muito bem. Bruno Soares. Olha só, o que o Grêmio perderia para o Flamengo era a tendência. Eu acreditei que o Grêmio pudesse fazer um enfrentamento melhor, que o Grêmio pudesse se superar, que o Grêmio pudesse ter uma disposição diferente. Só que o Grêmio não tem surpreendido positivamente, né? Ninguém nesse ano. Ano passado, eu lembro que o Grêmio ganhou em Minas do Galo quando ninguém esperava. Foi lá no Maracanã e empatou com o Flamengo. Esse ano o Grêmio simplesmente não consegue se superar. Sempre que a tendência é de derrota, ela se confirma. O Grêmio perde. E foi assim mais uma vez. Olhando para o jogo muito rapidamente, não vou detalhar tanto, foi 1-0 que ficou barato. O Flamengo fez um treino de luxo, não apertou e sabia que ia ganhar a qualquer momento. Achei que no gol foi uma falha bizonha do Amuso, que simplesmente abandonou quem ele estava marcando, e aí no meio do caminho ele apontou pro Caio Paulista marcar. O Caio Paulista já não sabe marcar direito, imagina quando tem que cobrir o Amuso. Ou pensar, né? Então foi bem complicada ali a situação do gol, mas eu acho que se não tivesse saído ali o gol, sairia em outro momento. Ficou barato 1-0, para falar bem a real. Beleza. Qual é o fim disso tudo? É o Grêmio no Z4. O Grêmio terminou a rodada na zona de rebaixamento. Mas o que é preciso ser colocado é o seguinte: o Grêmio não está na zona de rebaixamento porque perdeu para o Flamengo. O Grêmio está na zona de rebaixamento porque não ganhou em casa do Bragantino, porque não ganhou em casa do Remo e não ganhou fora de casa da Chapecoense, que é a lanterna do campeonato e que perde para todo mundo, inclusive até goleada já tomou jogando na Arena Condá. Então esses 3 enfrentamentos, principalmente, colocam o Grêmio nessa situação. Fora que o Grêmio não conseguiu nem mesmo um empate contra o São Paulo no Morumbi, nem mesmo um empate com o Fluminense no Maracanã, nem mesmo um empate com o Vasco São Januário. Nada. O Grêmio não consegue nada quando o adversário é o favorito. E essa é a situação. Grêmio no Z4, mas
Eu não acho que seja desesperador. Eu sei que muita gente gosta do extremismo, muita gente gosta da terra arrasada, muita gente quer que tudo seja destruído. Vamos com calma. A situação é ruim? Fato. O Grêmio não tem que estar no Z4. Quanto a isso, não há dúvida. O trabalho do treinador não é bom? Não há debate sobre isso. Mas não há também terra arrasada. O Grêmio é 17º colocado, péssimo. O Grêmio vai precisar recuperar pontos nas próximas rodadas, óbvio. Mas eu olho para a tabela e eu vejo que o 7º colocado, o Bragantino, 7º colocado, está 3 pontos à frente do Grêmio. A terra está arrasada ou dá para plantar ainda? Eu tentei ver o jogo do Grêmio ontem num prisma mais assim de, vou tentar ver se eu encontro algo bom do Grêmio. O que eu vi, e o Luiz Mário vai me entender o que eu vou falar aqui, principalmente o Luiz Mário, todos vão entender, mas não vão entender. Sabe o que eu vi quando eu estava vendo o jogo do Grêmio, com uns 30, 35 minutos do primeiro tempo? Que foi um coletivo, foi o time profissional contra um time sub-20. E aonde, sabe quando a gente treina o time sub-20 com o profissional, geralmente o goleiro titular, ele vai pro time sub-20 para ser atacado, para poder trabalhar no jogo. Parecia isso, parecia um time de profissional contra um time sub-20. Sobre fazer terra arrasada, sobre o Grêmio estar a 3 pontos, aí que está caindo num alto engano. Sabe por quê? Porque esses times que estão lá em cima têm talvez um pouco mais de capacidade e qualidade para evoluir. O Grêmio está se abraçando na narrativa do Luiz Castro mais uma vez, que ele é um baita treinador. O Dutra, a gente vai mostrar depois, o Dutra fala que vamos esperar, que vai ter uma pré-temporada. Como se questiona os reforços do Grêmio, o investimento de quase 100 milhões. O Grêmio coloca o Everton como o que deu certo, não fala do Nardoni, não fala do Pérez, não fala do TT, não fala do namorado, aonde o Grêmio investiu. Terminou. 50 minutos, terminou. Torcedor do Grêmio tá vaiando. Flamengo ganhou por 1-0. Será que o jogador do Grêmio merece essa vaia, hein, CCD? Se a gente considerar a atuação e a distância das equipes, hoje foi um time pequeno contra um time grande. O Grêmio foi sempre pior em todos os momentos do jogo, foi dominado amplamente, perdeu lá por um gol lá no segundo tempo, que poderia ter saído no primeiro, que poderia ter saído aos 10, aos 15, aos 20. É jogo de reflexão mesmo. O que o Grêmio quer? O Grêmio vai seguir com esse trabalho e de alguma maneira tentar buscar alguma solução melhor, acredita em evolução, ou finalmente a gente vai estar vendo aí clubes superiores no Brasil e nós vamos lá brigar para não cair, o Grêmio hoje na zona de rebaixamento. O jogo de hoje foi um choque de realidade. O banho físico que o Grêmio tomou do Flamengo no segundo tempo é constrangedor e a gente vai agora para outro momento. O torcedor pede a saída do Castro, quem sabe aí o Dorival, né? Pedindo 2,5 milhões por mês e buscando reforços. Eu acho que a gente se perdeu no caminho e não sabe por quê, a verdade é essa. Pedro, um segmento aqui do lado oposto da cabine está gritando pro Luiz Castro, burro, 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 quando ele chegou aqui para cumprimentar a arbitragem. Isso é a manifestação do torcedor que perde o jogo, né? Pedro, passa muito longe do Luiz Castro a derrota do Grêmio pro Flamengo. O Flamengo teve 10 chances de gol. A nona foi perdida, a 10ª foi perdida pelo De La Cruz no último chute que passa cruzado do Everton. Antes tinha sido o gol, portanto, dentro de 10 chances o Flamengo converteu 10% do que criou. 10% do que criou. Se esse jogo termina 3 ou 4 para o Flamengo, não é problema nenhum em relação ao que a partida mostrou. Mas isso é mérito do Flamengo. A qualidade é extraordinariamente superior a um oceano entre os dois times, entre os dois elencos. E eu não quero ser condescendente, eu não sou o maior fã do trabalho do Luiz Castro, mas não passa nem remotamente perto do Luiz Castro a derrota de hoje. O Grêmio tentou 3 zagueiros, 2 volantes, depois tentou 3 zagueiros, um segundo volante que é mais móvel, não 2 primeiros volantes. O Grêmio depois botou o Gustavo Martins para o lado, botou para dentro, o Balbuena foi lateral, veio para dentro, o enamorado, o Braithwaite que não tocou na bola. Não há por onde, me parece, colocar na conta do Grêmio essa derrota. Essa derrota é muito mais a vitória de um time que é escandalosamente melhor do que o Grêmio, chamado Flamengo. Luiz Castro foi o primeiro personagem do Grêmio a deixar o gramado, passou aqui distante de onde estamos na zona mista. Pedro. Muito bem.
Os times se retirando, os gremistas foram lá, fizeram uma saudação para a torcida. O Flamengo ganhou por 1-0. E o próximo jogo do Grêmio qual é, Bertoncello? No próximo domingo, pelo Brasileirão, enfrenta o Bahia na Fonte Nova, mas antes tem a definição da sua classificação na Copa do Brasil, quinta-feira em Sergipe contra o Confiança. Muito bem, portanto o Grêmio tem jogo na quinta-feira em Sergipe, já deve ficar por lá, porque está perto de Salvador, na Bahia, então pode ser esta a circunstância que pode envolver, digamos, a logística do futebol do Grêmio. Se está ruim entrar na zona de rebaixamento, jogar contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, depois de ter jogado na quinta-feira pela Libertadores, é outro problema, né? Vai enfrentar um Bahia imerso numa enorme crise. O Bahia perde para o Remo, toma 7 gols em 2 jogos. Ô, Maurício. Sai da Copa do Brasil e ontem tomou uma virada do Cruzeiro nos acréscimos, Bertoncello. É crise pura, né? É isso, Maurício. O Bahia é sexto e até para complementar, né? Antes da parada para a Copa, o Grêmio tem mais 3 jogos. Bahia fora, Santos do Neymar em casa e Corinthians também em casa. Santos e Corinthians brigando contra o Grêmio para não ingressarem na zona de rebaixamento. Então, o que nós temos agora no domingo, você coloca o olhar que quiser sobre. Um Bahia em crise precisando de resposta. O Rogério Ceni, pelo jeito, vai durar a semana inteira e talvez tenha contra o Grêmio a sua última chance até que o Grupo City decida que deu de Rogério Ceni. Do contrário, se o Rogério Ceni ganha o seu jogo, o Bahia continua na parte alta da tabela. Mas o Bahia em crise não é um Bahia de Fonte Nova lotada, pode ser um clima ruim da torcida de fora para dentro do campo. O Bahia vai ser um adversário batível em Salvador. O problema do momento é quando o Grêmio deixa, como muito bem disse a Keck falando com o torcedor, quando o Grêmio deixa de ganhar pontos em casa contra o Bragantino e o Remo, aqui você vai explicar o Z4. Não é contra o Flamengo com sua folha de 40 milhões e o melhor elenco da América Latina. Hoje, Pedro, se termina 3-4-0, ninguém se queixa. O Flamengo converteu 10% do que criou ofensivamente. A vaia tem muito mais o conjunto da obra do que propriamente perder para o Flamengo do jeito que perdeu. Então, o que o Luiz Castro tem agora ao longo da semana, primeiro garantir matematicamente a classificação da Copa do Brasil, mas em especial aproveitar o momento que ele tem lá para o domingo, contra o Bahia, na Fonte Nova. O Bahia numa crise como nunca antes nessa temporada, para tentar não é pontuar mais, Pedro. Não é pontuar, não. É ganhar do Bahia. Muito bem. Você cedeu um pouco mais a tua manifestação. O Grêmio perdeu um jogo e, mais do que perder um jogo, o Grêmio está na linha de rebaixamento. E isso é muito mais preocupante do que perder para o Flamengo, não é? É triste dizer que não é, né, Pedro? Porque é a obviedade de um clube que há 3 anos está na zona de rebaixamento, né? A verdade é essa, né? Nessa parte da competição, no ano de 24 o Grêmio estava na zona de rebaixamento, no ano de 25 o Grêmio estava próximo dela e no ano de 26 está nela. Depende ainda do resultado do jogo do Vasco, imagino eu, que se o Vasco perder, o Grêmio não vai dormir na zona de rebaixamento, mas de qualquer maneira, o que a gente vê neste momento é uma fragilidade imensa de um clube que não consegue se encontrar. O jogo contra o Flamengo não é o pior dos jogos, porque o Flamengo tem uma distância para o Grêmio que foi adquirida, e é sempre importante colocar, ao longo dos últimos anos. Em 2019, o Grêmio entrou numa semifinal de Copa Libertadores para jogar contra o Flamengo. Tomou 5-0 e até agora não entendeu o que mudou de lá para cá. É nação, o Flamengo amassou o Grêmio. E agora está na cola da porcada. Deixa o like e se inscreva-se no canal, pessoal.